Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para as declarações de Christine Lagarde e também de Jerome Powell no Fórum do BCE, que teve lugar a semana passada em Sintra, e também eventuais consequências que possam ter saído aqui desta reunião de altos líderes da política monetária a nível mundial. Vamos também analisar, este será um dos vários temas que vamos analisar durante este programa. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é André Almeida, Head of Treasury and Trading do Banco Montepio. André, é uma estreia, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. André, vamos começar precisamente aqui pela política monetária. Na semana passada decorreu o Fórum BCE em Sintra. Christine Lagarde e Jerome Powell mantiveram aqui uma postura bastante hawkish. E a minha pergunta é, ficaste surpreendido com o tom falcão destes dois responsáveis? Assim, em Sintra não foi exatamente uma surpresa, uma vez que vinha já no seguimento, a tónica de discurso vinha já no seguimento daquilo que tinha acontecido tanto na conferência de imprensa após a reunião do Banco Central Europeu como após a Fed. Portanto, aquilo que nós vemos claramente é que houve do lado da Fed. O facto de não ter subido na última reunião foi apenas uma pausa, digamos assim, técnica, uma pausa para deixar a economia respirar, mas aquilo que nós sentimos tanto daquilo que aconteceu na reunião e depois todos os discursos que foram acontecendo posteriormente é de que há claramente uma vontade por parte da Fed de subir 25 pontos base já em julho e eventualmente subir mais 25 pontos base na reunião seguinte. O que é que está aqui em causa? Aqui está essencialmente o facto de que a inflação headline efetivamente está a vir para baixo, portanto, aquela que é impactada grandemente pelos custos de energia, mas quando nós olhamos para a inflação core, quando retiramos um bocadinho esse efeito, nós vemos que a inflação ainda não está a cair aos níveis, ou melhor dizendo, não está a subir a um ritmo ainda superior àquilo que seria esperado e seria a intenção por parte da Fed. E, portanto, aquilo que nós temos ainda é um cenário de inflação acima daquilo que é o objetivo principal da Fed, mas claramente acima daquilo que seria, em termos de previsões macroeconómicas e em termos de perspectivas dos investidores, neste momento a inflação core, em princípio, já estaria mais abaixo. E, portanto, é um bocadinho por aí que tanto a Fed, e depois podemos falar também do BCE, mas a Fed principalmente continua com esta tónica. André, porque a questão é simples. O que é certo, como referiste, que a inflação está a baixar, a core e a completa também. Contudo, isto são reduções de 0,01 ou 0,1. Portanto, a este ritmo precisamos de 2 anos para baixar a inflação até aos 2%, que é aquilo que se quer. E isso não é aceitável, não é? Porque não podemos estar aqui com 2 anos com uma inflação acima dos 3%, 4%, e sendo que, como nós vimos já esta semana, não existe para já interesse, nomeadamente da OPEP+, de reduzir o preço do Brent, o que coloca aqui também um cap na possibilidade de reduzir aqui alguns custos. Estarão os bancos centrais com mais informação do que nós e já a querer claramente forçar um maior abrandamento da atividade económica para ver se conseguimos reduzir a inflação abaixo dos 4%, bastante abaixo, 3,5% ainda este ano? Aquilo que me parece é que claramente os próprios bancos centrais já esperavam neste momento ter inflação em níveis mais baixos do que aquilo que eles foram apresentando. E por isso é que nós tivemos, isto começou no último mês, nós tivemos uma segunda, digamos assim, uma segunda vaga de subidas ou mais fortes do que aquilo que era esperado, ou pelo menos subidas, uma tónica em termos de discurso. Nós tivemos, por exemplo, o Banco do Canadá que subiu acima do que aquilo que era expectável. Nós iremos provavelmente, em termos de Banco de Inglaterra, ver subidas muito mais significativas do que aquilo que esperávamos há 2 meses atrás, e portanto claramente os bancos centrais não querem deixar de dar luta, ou seja, não querem que, tal como erraram um pouco ao não começarem a subir taxas antes daquilo
que efetivamente aconteceu nesta fase também não querem cair no erro de deixar de subir cedo demais. E, portanto, aquilo que nós vamos claramente sentir é o BCE vai subir uma vez de certeza absoluta, muito provavelmente 2 vezes, e eu não descartaria ainda uma terceira subida. E, portanto, aquilo que nós estamos a ver é os bancos centrais preferem pecar nesta fase por excesso de subidas do que por falta de subidas. E por excesso de subidas também porquê? Porque aquilo que nós vemos é, em termos de dados macroeconómicos, nós vemos uma grande resiliência dos dados macroeconómicos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, em termos de mercado de emprego, nós temos um mercado de emprego muito fortíssimo, nós temos taxas de desemprego relativamente baixas, bastante baixas, e depois temos também ainda uma criação de emprego muito superior ao número de pessoas que existem neste momento para completar vagas de emprego. Portanto, há claramente neste momento mais emprego do que pessoas para preencher essas vagas. Portanto, depois também há outros setores, por exemplo, o mercado imobiliário nos Estados Unidos continua com números muito interessantes. As ordens de bens duradouros também, porque normalmente as ordens de bens duradouros têm a ver com investimento ou compras de ativos com uma longa duração e, portanto, normalmente as famílias e as empresas só investem neste tipo de ativos quando têm boas perspectivas económicas. Em termos de confiança dos consumidores, também nos Estados Unidos continuamos a ver dados muito positivos. Portanto, claramente, aquele cenário que havia, aquele medo de uma recessão, neste momento não é o cenário central. E, portanto, os bancos centrais, ao verem este tipo de dados macroeconómicos muito positivos, só neste momento têm uma solução que é continuar a subir taxas de juros. André, o Goldman Sachs divulgou aqui uma estimativa esta semana. Obviamente que há uma estimativa, existem dezenas, mas prevê mais 2 subidas em julho e setembro, mas corte nos juros, aqui parece-me mais a grande novidade, um eventual corte nos juros só no final de 2024. Parece-te razoável esta previsão? Sim, parece-me bastante razoável. Eu acho que isto também tem a ver um bocadinho com o tipo de instrumentos que estamos habituados a utilizar. Em termos de análise macroeconómica, nós claramente o que é que os modelos começaram a incorporar? Muito bem, tivemos uma subida muito rápida em tão curto espaço de tempo, então isto claramente vai trazer uma recessão e rapidamente os bancos centrais vão ter que reverter a política. Claramente, neste momento os dados macro indicam isso. E se nós olharmos aquilo que nos aconteceu nos últimos 10 anos, em que vivemos um longuíssimo período de tempo com inflação abaixo de 2%, com os bancos centrais com medidas ultra expansionistas e não conseguíamos trazer a inflação para cima dos 2%, nós arriscamos neste momento a termos que nos habituar a viver com inflações acima de 2%, mais significativas, claro, controladas, ou seja, mas a ideia de que dentro de um ano nós vamos ter inflação a 2%, isso é uma ideia errónea e não vale a ter, muito dificilmente poderemos ter esperança que isso aconteça. André, então isto será devido ao facto de neste momento a economia estar, as principais economias do mundo, nomeadamente norte-americana e europeia, muito ligadas aos serviços, e isso deveria implicar uma reformulação das perspectivas, não apenas da inflação, mas de como se calcula a inflação e, eventualmente, também o reescrever de algumas teorias económicas nos livros que se aprende. Ao nível do cálculo de inflação, sim, claramente o cabaz de a inflação ainda é muito impactado por bens, pelo valor dos bens e menos pelo valor dos serviços. Porque eu há pouco, por exemplo, estava a falar um bocadinho aqui, enumerar alguns dados macroeconómicos que têm sido bastante positivos nos Estados Unidos, mas, por exemplo, ao nível da indústria, os dados já não são tão animadores e tão indiciadores de um elevado nível de crescimento. Claramente, em termos de economias ocidentais, há uma alteração de paradigma, ou seja, estas economias trabalham mais na base dos serviços. Nós vemos agora também com todo este buzz que está a haver à volta da inteligência artificial. Portanto, estamos a falar de economias que
em que o peso dos serviços, se já era grande, continua a ser cada vez maior. E, portanto, esse é um dos pontos. Depois, um segundo ponto também tem a ver com as economias ocidentais, nomeadamente Europa e Estados Unidos, no pós-Covid, tomar algumas decisões de passar a fazer algum tipo de produção de bens e serviços ou dentro de portas ou com maior controle. Portanto, a questão do controle dos chips de Taiwan também não é aqui de explicente de análise, porque há um conjunto de bens e serviços sobre os quais os países ocidentais estavam muito dependentes da Ásia, nomeadamente da China, e que em determinados setores tentaram que eles regressassem a produção, ou uma boa parte da produção, regressasse à Europa e aos Estados Unidos. Isso claramente também traz o quê? Produtos mais caros. É impossível que esses produtos sejam produzidos a custos iguais àqueles que eram e que aconteciam na Ásia. Portanto, se nós até 2019, entre 2010 e 2019, nós assistimos a um grande crescimento da dependência da Ásia. Portanto, o impacto do preço final de um conjunto de bens e serviços, neste momento também existe um processo que é um pouco inverso, claro que não é na mesma dimensão, mas que é um pouco inverso e, portanto, nos leva a termos que viver com inflações um pouco mais elevadas. Esta é aqui a minha percepção sobre esta questão. Não é tanto a questão das teorias, é mais a questão de perceber os cabazes e as alterações estruturais na economia mundial que implicam custos finais em alguns bens e serviços mais elevados. André, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores tecnológicos, o energético, o Brasil, o ouro, o Brent, o euro-dólar e também vamos olhar para a EDP Renováveis. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi positiva em Wall Street, como nós podemos confirmar aqui pelo mapa. No entanto, destaque aqui para algumas empresas que tiveram um comportamento menos otimista, como a Google e a Meta. E isto é o panorama da semana passada. Portanto, o setor energético também teve um bom comportamento. Já em relação ao início do ano, podemos ver que as tecnológicas dominam claramente as valorizações, com números muito expressivos, 40%, 35%, e depois temos os outliers, que é Tesla, Meta e Nvidia, com mais de 100% desde o início do ano, enquanto o setor energético, podemos ver aqui, está negativo. Em relação a um ano atrás, é muito curioso perceber que, por exemplo, a Google e a Tesla não cresceram tanto. Portanto, houve aqui uma recuperação destas duas empresas durante este ano que não existia, não houve desde há um ano para cá. Portanto, houve aqui um catch, um apanhar das valorizações, nomeadamente da Apple e da Microsoft, por parte da Google, e a Tesla então disparou este ano. Já em relação ao ano passado, podemos ver que há 12 meses para cá, mesmo assim, o setor energético ainda tem uma valorização. Portanto, as energéticas este ano não têm tido um bom comportamento. A semana passada, em relação ao resto do mundo, podemos ver aqui que o Brasil recuou, devido também ao preço do Brent, dos produtos petrolíferos, e aqui também o setor chinês, aqui algumas empresas com uma desvalorização significativa. Em relação aos setores e aos mercados, podemos ver que os mercados emergentes estiveram ligeiramente pior que os mercados desenvolvidos, enquanto a Europa e os Estados Unidos estiveram de forma ligeiramente de forma similar. Em relação aos mapas, começamos aqui pelo ouro. O ouro que temos vindo aqui a seguir quebrou a semana passada, confirmou a quebra desta linha amarela. Poderá haver um teste ainda desta linha que está nos 1970 dólares por onça, mais ou menos, mas as previsões é que ainda venha aqui uma correção, pelo menos até aos 1800 dólares por onça no ouro. Em relação ao Brent, esta semana, já com as notícias de que a Arábia Saudita e a Rússia vão estender os seus cortes de forma voluntária, houve aqui um corte, uma quebra para já provisória deste canal que nós também temos vindo a seguir. Ainda não é definitivo, mas caso realmente isto se confirme, poderemos ter aqui o ouro com perspectivas de subida nas próximas semanas.
O euro-dólar mantém a sua trajetória ligeiramente descendente destes dois canais ascendentes. A primeira zona de suporte é aqui nos 1.07, e será aqui uma zona muito interessante para perceber se realmente o euro-dólar continua aqui nesta sua tendência descendente até pelo menos à linha amarela, que está nos 1.06, ou se ganha aqui fundamentos para continuar a subir. Em relação, por fim, à EDP Renováveis, que atingiu máximos históricos em agosto do ano passado, está agora numa tendência claramente descendente dentro deste canal amarelo, e tem aqui a zona inferior dos 16,4 dólares por ação e superior nos 21. Vamos ver para que lado é que vai tender. A zona inferior é claramente a mais forte de suporte e poderá ser aqui boas oportunidades de investimento na EDP Renováveis. E é tudo, André. Obrigado, Marco. André, olhando aqui para o setor petrolífero, a Rússia e também a Arábia Saudita estão aqui a tentar limitar a produção para tentar que os preços subam no mercado. Como é que olhas para esta tentativa? Algumas tentativas de cortes da OPEP têm sido, não têm dado resultado, os preços não têm mexido assim muito. Pensas que esta tentativa renovada poderá dar frutos e impulsionar o preço do petróleo? Sim, ou seja, estes países, estes grandes países produtores não têm incentivo nem interesse em ter petróleo na casa dos 60, portanto eles precisam sempre de viver com um preço médio acima dos 70 e muito 80, portanto este é o nível natural e portanto sempre que nós vemos o petróleo aqui durante 1, 2, 3 semanas na casa dos 60, nós temos sempre aqui uma reação, seja em termos de notícias que são lançadas do mercado, seja depois ao nível de ações concretas em termos de redução de produção por parte da OPEP+. Portanto, esta é uma tendência que nós vemos natural de ação por parte destes países. Portanto, não é uma novidade e, portanto, o que é que nós também assistimos depois do estalar da guerra na Ucrânia, portanto, estes países habituaram-se a viver durante uns quantos meses com petróleo em níveis acima dos 100, e claramente que isso eram níveis muito interessantes para eles, muito atrativos. Nós, portanto, vemos a Arábia Saudita e outros países muito ativos em termos de mercados financeiros, com aquisições. Portanto, claramente esses países acumularam liquidez nesse período. Neste momento estamos num período em que não existe incentivo por parte destes países em ter petróleo abaixo dos 60. E, portanto, sempre que o petróleo vem abaixo destes níveis, existe sempre aqui uma ação concertada para reduzir a produção e controlar as quantidades que existem no mercado e assim estabilizar o preço. Portanto, nós vivemos há praticamente 6 meses com preços aqui a trabalhar nestes ranges entre 60 e muitos, 70, 80 e poucos, mas nunca tem passado daí. André, mas e não achas que isto pode significar ou ser um comprovativo que a OPEP+ espera realmente que a economia global arrefeça de forma substancial? Assim, de certa medida, o que é que nós temos estado Ou a é apenas sentir? uma questão da China? Eu acho que é um bocadinho a questão da China, mas é claramente, para já a China tem encontrado formas alternativas, nomeadamente através da Rússia, aquisições à Rússia, de conseguir petróleo e outros produtos derivados de petróleo, portanto, a níveis mais interessantes do que aqueles que encontraria no mercado global. E, portanto, aí há já uma influência em termos de pressão na baixa do preço, portanto, a China está a ir a outras fontes. Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto é que nós percebemos que as economias ocidentais estão portanto, agora com bons níveis de crescimento, não é? Mas um bocadinho voltando à conversa que tivemos há pouco, quanto mais os bancos centrais sobem, maior é a probabilidade de nós termos um abrandamento ou recessão mais à frente, não é? Portanto,
há também por parte do mercado de petróleo, e o mercado de petróleo ele normalmente é muito indiciador daquilo que pode vir a acontecer na economia há 6 e 12 meses, porque nós, quando olhamos para o preço do petróleo, não olhamos só para o preço, olhamos principalmente para o preço de futuros, mas olhamos também, de uma maneira geral, para a evolução da curva de futuros do preço do petróleo. Portanto, que preços é que vão ser praticados mais à frente. E, portanto, isso, aquilo que nos diz é que claramente, dentro de 6 a 12 meses, nós poderemos ter aqui um abrandamento da economia mundial, não de recessão, neste momento não é o cenário central, mas claramente um abrandamento sim, portanto é a antecipação disso. Obrigado, André. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana, que refere-se, são 75 milhões de euros referentes à compra da Cofina. Este é um negócio que está a ser levado a cabo por um administrador da empresa e também por jornalistas desta empresa. Aqui uma das grandes novidades é que, tal como revelou o Jornal Económico, é que o jogador Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção portuguesa, está aqui em negociações avançadas para ser acionista da empresa, podendo ficar com uma participação entre 20% a 30% do capital da dona do Correio da Manhã, CMTV, Record ou Negócios. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Esta semana a personalidade é Janet Yellen, que vai à China tentar amenizar as tensões que ainda existem entre as duas principais economias do mundo e que é aqui um jogo político muito importante e muito duro, tendo em conta a aproximação da China à Rússia, tendo em conta as tensões que existem sobre Taiwan, a guerra que existe não assim tão surda em relação à questão da tecnologia, portanto será muito importante o que se conseguirá fazer e irá sair desta tentativa de aproximação que Biden está a executar, porque não é de todo do interesse do mundo ocidental que também haja aqui um afastamento completo entre a Europa e os Estados Unidos e a China, e portanto será aqui uma viagem muito importante. Obrigado, Marco. André, queria começar precisamente por esta questão. Janet Yellen visita a China, aqui as duas maiores potências mundiais, ou duas das maiores potências mundiais, estão aqui a tentar fazer pontos. Já sabemos que isto pode ser só de pouca dura entre Pequim e Washington, mas parece-te um bom sinal e parece que poderá ser algo frutífero destas conversações? Sim, nós estamos a falar dos dois principais blocos económicos e da economia mundial, e portanto nós precisamos que naturalmente, com as naturais divergências que existam, mas que exista uma progressão em termos de cooperação, seja ela económica, seja ela política. Agora, claro que nós não nos podemos afastar do cenário que temos neste momento com o tema da inteligência artificial e da corrida à tecnologia associada à inteligência artificial. Isto é claramente uma guerra económica, portanto, no sentido em que os países que forem capazes de desenvolver utilizações de inteligência artificial, sejam elas económicas, sejam elas até militares, claramente vão estar na frente e vão tomar decisões em termos geopolítica, vão ser eles os líderes em termos geopolíticos. Nós, muito provavelmente, o que nós neste momento poderemos assistir, e é isso que da China existe algum receio, é que o facto de grande parte da tecnologia de inteligência artificial ter sido desenvolvida e estar nos Estados Unidos, aquela tendência que nós vínhamos a assistir de claramente a economia chinesa se aproximar e até se poder vir a sobrepor sobre a economia dos Estados Unidos, neste momento isso poderá não ser uma realidade, e portanto toda esta questão à volta de Taiwan, ela tem motivações claramente económicas, e portanto quem ganhar esta corrida ao nível da inteligência artificial vai claramente definir
as regras e a evolução da economia mundial nos próximos 10 anos. E, portanto, é muito importante, primeiro, que estes países se aproximem, mas não nos podemos ter ilusões que, claramente, os interesses individuais vão se sobrepor. André, É aquilo que eu vejo aqui neste sentido. ainda bem que falas da questão da inteligência artificial, porque esta semana foi conhecido que a China desenvolveu o primeiro chip apenas e só através da inteligência artificial, portanto, sem recurso a engenheiros humanos. É certo que ainda tem a performance de um Pentium 486, mas espera-se daqui a 5 a 10 anos os chips desenvolvidos por inteligência artificial sejam mais potentes do que qualquer um desenvolvido por um engenheiro humano. Achas que esta tecnologia tem potencial para suportar os mercados ou é ainda um hype que está a acontecer? E achas que a prazo terá o mundo ocidental capacidade para suster o poderio que a China pode imprimir na próxima década, por exemplo? É regressar efetivamente um bocadinho aquilo que eu comentava, porque nós neste momento o que é que nós temos? Nós temos chips que são basicamente, vamos à tecnologia de chips, né? Portanto, basicamente temos chips desenhados nos Estados Unidos, na maioria dos chips que são utilizados no mundo, não é? Desenhados nos Estados Unidos, são a ASML, portanto, que é uma empresa europeia, desenha as fábricas, as máquinas, e produz as máquinas que depois permite que a produção desses chips seja realizada em Taiwan. Portanto, neste momento, digamos assim, que o circuito de chips está muito, digamos, na mão do Ocidente, portanto, dos Estados Unidos, da Europa e Taiwan no sentido da produção. Portanto, aquilo que nós tentamos a pouco e pouco assistir é que, paralelamente, a China não só vai tentar controlar o tema da produção, portanto, é toda esta tensão geopolítica com testes e ameaças ao nível de bélico sobre Taiwan está totalmente relacionado com este tema, e a China, por seu turno, além de tentar ameaçar Taiwan, está ela própria a desenvolver tecnologia para fazer todo este trabalho. Portanto, o design, a preparação e produção de maquinaria e a produção propriamente dita dos chips. Portanto, paralelamente, a China quer chegar à vanguarda e, portanto, existem já muitas coisas que se estão a fazer na China, por exemplo, fazendo paralelo com os automóveis e a questão dos carros elétricos. Portanto, na China também já se está a desenvolver tecnologia que é muito semelhante à do Tesla e inclusivamente até melhor no sentido de maior capacidade de autonomia. Portanto, a China está a fazer o seu caminho e pretende fazer o seu caminho e pretende chegar mais além e, portanto, destes dois blocos, quem dominar mais a tecnologia, seja ela inteligência artificial, ou seja, em outros níveis, será quem ditará as regras no mundo nos próximos 10 anos. Isso eu acho que para mim é muito claro. E, portanto, seja pela inteligência artificial, seja pela questão dos chips, seja pela questão da indústria automóvel, seja pelo hardware também dos telemóveis, né? Nós tivemos muito a questão do Xiaomi e, portanto, da tecnologia. Portanto, é quem dominar a tecnologia será o bloco que ditará os próximos 10 anos no mundo. Isso não tenho dúvida. André, consideras que a China será talvez um dos países do mundo que tem o menor interesse ou não tem interesse nenhum, talvez, em que a situação na Ucrânia fique resolvida, porque está a ser uma das ganhadoras, visto que está a comprar energia muito barata à Rússia? Pensas que será um dos países, talvez, ou uma das potências com menos interesse em resolver esta questão? E Sim, deixa-me só colocar aí também, André, é preciso também não esquecer que a União Europeia e também os Estados Unidos estão a gastar dinheiro com isso que a China não está. Portanto, estão a gastar recursos que podiam estar a ser empregos noutro sítio. sim, eu diria que até a guerra, no fim de contas, acabará quando a China e também os Estados Unidos disserem que chegou o momento, não é? Portanto, do ponto de vista da China, a China tem benefícios económicos fantásticos ao nível dos custos das matérias-primas que vêm
da Rússia, porque não é só energia, não é? E depois, do ponto de vista geopolítico, a China tem interesse em, digamos assim, ter a Rússia na mão do ponto de vista estratégico e político e económico, e neste momento, pouco e pouco, a China tem, e se nós, por aquilo que nós fomos percebendo, a China não foi um vendedor de armamento, por exemplo, à Rússia, né? Portanto, a China está a jogar claramente no geopolítico e no económico, né? Portanto, a tirar grandes benefícios económicos desta fraqueza da Rússia. Por outro lado, naturalmente que o Ocidente está a utilizar a Ucrânia no sentido em que, depois de disputar a guerra, não é? Portanto, a Ucrânia está a ser o ponto de tentativa de enfraquecimento da Rússia em termos geopolíticos, não é? Portanto, uma eventual derrota da Rússia na Ucrânia seria claramente ter o Ocidente e a China por cima da Rússia, portanto, a Rússia perdia toda a sua importância em termos de política mundial. André, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço. Marco, obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja estes e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.